Em muitas regiões, a diferença entre a segurança e o desastre é medida em tempo. Eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, e para comunidades próximas a rios, a incerteza é constante. Mas, como a tecnologia pode mudar essa história? Aqui entra a engenharia. Desenvolvemos um sistema de monitoramento inteligente, utilizando o microcontrolador ESP32. Mais do que apenas sensores, criamos um sentinela autônomo, capaz de coletar dados críticos, de pressão atmosférica a níveis precisos de rios, e transformar números brutos em alertas que salvam vidas. O desafio técnico foi grande: otimizar o processamento para que o sistema funcione com o mínimo de energia, utilizando o modo Deep Sleep do ESP32, garantindo que ele opere de forma autônoma, mesmo em locais isolados. Cada linha de código aqui foi pensada para garantir robustez em condições reais de campo. Apresentamos agora o desenvolvimento da Estação Meteorológica Unisat, um projeto concebido pelos acadêmicos Ademilson Nielsen, Isaac Fraga e Nicolas dos Santos Schmitz, da quarta fase de Engenharia Mecatrônica. A seguir, detalharemos as etapas de elaboração deste sistema e o rigor técnico aplicado por nossos alunos durante a construção do protótipo. Olá, boa noite. Somos acadêmicos da Engenharia Mecatrônica, a quarta fase da Unisat. Me chamo Ademilson. Me chamo Isaac. Eu me chamo Nicolas. Viemos aqui apresentar o nosso trabalho final de sistemas embarcados. Um monitoramento automatizado de baixo custo, focado na prevenção de desastres e alerta de enchentes. Explicando melhor como funcionam nossos sistemas, a nossa estação ela monitora o clima, coletando os dados meteorológicos cruciais através do barramento e do eceiro. Para isso, a gente usa o sensor ppm 280, que mede a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, e o HT10, responsável por medir a umidade relativa do ar. O ESP32 processa as variáveis e permite identificar frentes frias e abafamentos térmicos que precedem grandes tempestades. Vou falar sobre a parte de medição dos ventos, arquitetura de nível de dados, nosso gerenciamento energético. Para descobrirmos para onde o vento está soprando, nós utilizamos o sensor magnético AS5600 acoplado à nossa beleza. Esse chip faz uma leitura digital de 12 volts, o que nos gera um número de 0 a 4.095, de acordo com a rotação de um pequeno ímã. O nosso código transforma essa resolução de 0 a 4.095 em um ângulo matemático, de 0 a 360 graus, e aplica uma calibração chamada Offset Norm, que garante que o zero esteja alinhado perfeitamente com o norte geográfico. Toda essa estrutura opera em cima do sistema operacional FreeRTOS, nativa do ESP32. A cada 30 segundos, o nosso software empacota os dados e envia para a nuvem através do protocolo HTTP, utilizando requisições do tipo GET e direcionadas à API do ThinkSpeak. Quando terminamos nosso status HTTP 200, temos a certeza de que a nuvem aceitou os dados e plotou os gráficos em tempo real. E finalmente, para cumprirmos a questão da otimização energética, projetamos o modo Deep Sleep no nosso ESP32. Em um cenário real, manter o Wi-Fi ligado em um lugar remoto consumiria cerca de 200 mAh, o que esgotaria o nosso sistema rapidamente. Usando a função Deep Sleep, salvamos o nosso contador de chuva na memória, salva pelo RTC. Como funciona o Deep Sleep? Entre uma transmissão e outra, o ESP desliga completamente seus núcleos e a conexão Wi-Fi, o que derruba o seu consumo para 10 mA. O chip dorme em determinados momentos, acorda num tempo programado, envia os dados da HTTP e ativa novamente o modo Deep Sleep, garantindo assim meses de autonomia, que consolida o nosso projeto como um sistema IoT robusto, eficiente e energeticamente viável. Olá, agora eu vou explicar o funcionamento da nossa estação de monitoramento, detalhando o acompanhamento do nível de rios e da luminosidade do ambiente, além do gerenciamento e compartilhamento do hardware na bancada. Para medir o nível da água e prever cheias repentinas, integramos o sensor laser VL53. Ele funciona com tempo de voo, ou seja, ele dispara um infravermelho invisível que bate em uma superfície, no nosso caso a superfície da água, e retorna ao receptor. O firmware do ESP32 processa esse tempo bruto e, com base na velocidade da luz, calcula a distância exata. O sinal é convertido em milímetros, permitindo monitoração do nível do rio.
Com esses dados, o sistema analisa se o volume está normal ou se sofreu alguma alteração. O grande diferencial está na detecção de mudanças muito rápidas do volume, permitindo que o sistema atue como ferramenta crucial para alerta contra enchentes. Operando em paralelo, no mesmo barramento, temos o sensor BH1750, que monitora a luminosidade do ambiente em litros. Configurado em modo contínuo de alta resolução, ele permite que o sistema identifique com precisão as condições climáticas e períodos do dia, determinando se está ensolarado, se o dia está nublado ou se já anoiteceu. O principal desafio técnico desta etapa foi garantir a robustez do barramento I2C. Como temos múltiplos dispositivos que compartilham o mesmo barramento físico de dados e clock, o controle foi gerenciado via software, através de endereços hexadecimais para cada circuito integrado. Além disso, a ativação de resistores pull-up internos e externos foi fundamental para prevenir as quedas de tensão, assegurando que o sensor laser e o sensor de luminosidade operem simultaneamente de forma estável, sem conflitos e travamentos. Muitos pequenos produtores de arroz e fumo aqui do sul de Santa Catarina utilizam exatamente esse circuito. Eles instalam a estação montada com placas customizadas dentro de caixas herméticas no meio da lavoura. O ESP32 conecta no Wi-Fi do sítio e envia dados de umidade, AHT10, e chuva, pluviômetro, para o FinSpeak para que o agricultor saiba o momento exato de irrigar, direto pelo celular. Em várias cidades do Brasil que sofrem com enchentes rápidas, projetos de extensão universitária, como o nosso na Unisat, instalam essas estações em postes perto de pontes. O sensor laser, VL53L0X, fica apontado para o rio. Se o nível do rio sobe rapidamente e chega a uma marca crítica, o FinSpeak avisa os moradores do bairro por mensagens automáticas no Telegram ou Twitter antes mesmo de a água invadir as casas. Para compreendermos o verdadeiro impacto social e a dimensão extensionista deste projeto, precisamos analisar este gráfico, que representa um hidrograma conceitual de tempo de antecedência, também conhecido na engenharia de segurança como lead time. Aqui no eixo vertical, temos o nível do rio, e no eixo horizontal, o avanço do tempo em horas. Durante um evento de chuva forte na nossa região, o volume da água começa a subir, seguindo esta linha azul. No modelo tradicional de monitoramento, que depende de réguas físicas ou da inspeção visual humana, o alerta para a comunidade geralmente só acontece quando o rio já atingiu a linha vermelha superior, o nível de transbordo. O grande problema desse método analógico é o tempo de reação. Quando o alerta manual é emitido, a água já começou a invadir as ruas. A população tem uma janela de vazão crítica, de apenas 15 a 30 minutos. É exatamente aqui que entra a nossa estação IoT desenvolvida na Unisat. Com o uso do sensor laser VL53L0X, nós definimos por software uma linha intermediária, o nível de alerta crítico. Para encerrar, gostaria de realizar os nossos agradecimentos à Unisat, por incentivar a extensão universitária e nos permitir levar a engenharia para além do laboratório, cumprindo o papel de proteger a sociedade. Ao nosso orientador, professor Marcos Antônio Jeremias Coelho, cuja condução técnica e paciência foram fundamentais para transformar uma ideia de bancada em uma arquitetura IoT robusta e funcional.
E, finalmente, a todos os colegas acadêmicos e parceiros que agregaram códigos, testes de campo e suporte técnico ao longo desta jornada. Toda a colaboração nos laboratórios foi essencial para consolidar este ecossistema de baixo custo. A todos que doaram seu tempo e conhecimento para construirmos este cinturão de segurança climática, o nosso muito obrigado.